Alongamento ou flexionamento? Qual a diferença entre os dois? O que é alongar, o que é flexionar a musculatura? A fisiologia do treino de hoje, nós vamos abordar essa questão, tanto no âmbito conceitual quanto no âmbito prático, para poder mostrar para vocês qual é a diferença, primeiro conceitual, entre nós estarmos alongando ou nós estarmos flexionando uma musculatura, e depois eu vou fazer uma demonstração prática aqui bem simples, mas que se torna mais ilustrativo, que eu vou colocar para vocês. Bom, primeiramente, pessoal, o que nós temos que analisar? Que existem algumas segmentações da educação física que entendem o ato de alongar ou flexionar diferente, enquanto que outros segmentos, outros pesquisadores entendem de uma forma diferente. Nós, do Treino em Foco, vamos abordar o formato no qual um exercício ele pode se tornar com efeito fisiológico de alongamento, ou esse mesmo exercício, dependendo das circunstâncias, ele pode se tornar um exercício com efeito fisiológico para flexionamento. Então, com isso, nós estamos abordando exercícios de flexibilidade perante alguns estudiosos, alguns pesquisadores da educação física que assim entendem essa divisão dessa forma conceitual que eu estou colocando para vocês. Chama a atenção que outros pesquisadores não entendem assim, entendem de formatos diferentes. Mas o Treino em Foco tem que se posicionar, e dentro do posicionamento nosso, quanto aos exercícios de flexibilidade, esse é o nosso posicionamento. Então, nós vamos entender na aula de hoje que existem exercícios que podem ser realizados numa intenção de alongamento ou numa intenção, o mesmo exercício, numa intenção de flexionamento. Muito bem, o que diferencia o alongar do flexionar? É o grau de estiramento que nós vamos produzir na fibra. Quando nós estamos produzindo, por exemplo, nesse exercício aqui extremamente simples que eu estou mostrando, coloco meu pé em cima da caixa, joelho estendido, vou com o meu tronco à frente. Um dos grupos musculares que está sendo estirado, as fibras aqui, é o grupo muscular posterior de coxa, o chamado isquios tibiais, ou a musculatura chamada isquiotibial, que tem aqui bíceps femoral, semitendinoso, semembranoso, como os grupos musculares posteriores da coxa que conferem aqui um grau de estiramento. Então, toda vez que eu fizer esse movimento com o joelho estendido, eu estarei produzindo um grau de estiramento nas fibras musculares desse grupo muscular em particular. Muito bem, o alongar ou flexionar vem em função do grau de estiramento que nós vamos produzir. Então, por exemplo, para alongar, a ideia é que nós vamos até um ponto, vamos evoluindo com o movimento até um ponto em que o praticante sinta uma sensação de estiramento da fibra. Ele não chega a sentir nenhum desconforto, ele apenas tem uma sensação extremamente leve de que o músculo está sendo estirado. Isso é um ato de alongar. O ato de flexionar no mesmo exercício, se eu estou nessa posição, sentindo uma leve sensação de estiramento das fibras musculares dos meus posteriores de coxa, isso é alongar. Se eu evoluir com o movimento à frente, como eu fiz agora aqui, eu já estou sentindo uma sensação de desconforto, e essa sensação de desconforto ela não é mais nem leve, eu poderia dizer que é uma sensação de desconforto moderada. Joelho estendido, faço uma flexão do quadril à frente, com o punho ultrapassando a ponta do pé, eu já tenho uma sensação de desconforto moderada nos isquiotibiais. Isso faz com que o estiramento da minha fibra muscular, nesse grupo muscular em específico, seja maior. E esse estiramento da fibra, essa tensão de estiramento passivo da fibra maior é que vai caracterizar o flexionamento. Então, o flexionamento ele é caracterizado por uma intensidade de estiramento da fibra muscular num processo de alongar essa fibra, além do ponto conceitual que eu coloquei antes, referente ao alongamento. Ou seja, o alongamento, nós temos um estiramento mínimo da fibra que gera apenas uma sensação de que a fibra está estirando, e no flexionamento esse estiramento aumenta para um nível de desconforto que pode ser leve, pode ser moderado e pode ser muito intenso. Mas quando nós estamos naquela sensação de desconforto muscular pelo estiramento das fibras musculares em um determinado grupo muscular, nós estamos entrando em uma situação de flexionamento. Essa é a ideia fisiológica entre alongar e flexionar. O alongamento simples e unicamente estende a fibra a um ponto natural que ela está habituada a executar. Então, por exemplo, um ponto habitual onde ela está acostumada a estirar, eu não tenho nenhuma sensação assim, a não ser uma leve sensação de que a fibra está em estiramento. Não tenho dor, não tenho desconforto, nada mais além disso. Agora, se eu fizer um trabalho de flexionamento, já vou gerar um estiramento mais excessivo nessa fibra muscular e já vou ter uma sensação de desconforto moderado ou alto ou moderado baixo, dependendo do grau de evolução que eu venho fazer.
Isso é a ideia fisiológica, é o grau de estiramento da fibra, e isso gera uma percepção no praticante. Essa percepção, como eu disse para vocês, pode partir de um ponto de leve percepção até uma dor intensa. Conceitualmente e na prática do treinamento, o alongamento só mantém arcos de movimento que nós já tenhamos produzidos. Por exemplo, se a minha flexibilidade for essa aqui, eu fazendo atos como exercícios de alongamento, tendo a percepção de leve estiramento da fibra, eu não vou conseguir evoluir na minha flexibilidade, eu vou única e simplesmente manter a minha flexibilidade nesse momento. Então o alongamento se presta a fazer movimentos onde eu busque manter o estiramento da fibra, o grau de elasticidade da fibra para aquele ponto. Então, por exemplo, esse é o ponto que eu quero manter a elasticidade da fibra dos meus posteriores de coxa, e eu simplesmente realizo um ato de alongar. Se porventura a minha intenção não for manter, e sim aumentar a elasticidade dessa fibra, aumentar a flexibilidade no meu movimento, aí eu tenho que entrar conceitualmente no trabalho de flexionamento, ou seja, tem que ampliar mais o movimento, vou ter uma sensação de leve desconforto, ou um desconforto moderado, ou um desconforto moderado alto, e com isso eu estou estirando a fibra além do natural, do normal, que ela já é capaz de produzir. Isso vai gerar, ao longo do tempo, de forma crônica, uma evolução da flexibilidade, um ganho de flexibilidade. Qual é o nosso objetivo? Mantermos uma flexibilidade que já julgamos ideal naquele grupo muscular? Simplesmente vamos alongar, para não perdermos aquela elasticidade. Simplesmente manutenção. Se por outro lado nós julgarmos que aquele grupo muscular está encurtado e precisa ter ganho de elasticidade muscular, precisa ter ganho da flexibilidade do movimento, nós vamos entrar num trabalho de flexionamento, e esse trabalho de flexionamento então fará uma evolução do ganho de flexibilidade naquele grupo muscular específico. A fisiologia do treino de hoje era essa a abordagem sobre a diferença de alongamento e flexionamento. Lembrando que amanhã, terça-feira, nós estamos iniciando uma série nova, e essa série vai tratar justamente dessas questões: exercícios para alongar, exercícios para flexionar. Vários seguidores do Treino Foco nos questionaram, nos pediram que nós dessemos algumas orientações quanto a isso, e aí está. Então na terça-feira, toda terça-feira, nós teremos então demonstrações de exercícios, tanto para alongar quanto para flexionar. O fato é que a fisiologia do treino de hoje veio apenas explicar conceitualmente e uma leve abordagem fisiológica da diferença entre os dois, para se tornar mais fácil o seu entendimento e a sua compreensão das terças-feiras do Treino em Foco Flexibilidade. Era isso, pessoal. Grande abraço. Até o próximo. Nascemos com constituições fisiológicas distintas de fibras musculares. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode ter uma alta participação de fibras brancas que respondem bem ao processo de hipertrofia na musculatura de peitoral maior, por exemplo, e ter uma baixa constituição